é o 14, 7 ao 14. Hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre a importância da intercessão na igreja. Vamos estudar alguns personagens da história bíblica, alguns intercessores da história bíblica, dando ênfase hoje sobre a vida de Moisés, tá bom? Êxodo 32, versículo 7, diz o texto sagrado: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz, ou seja, de coração duro, de dureza de coração. Agora, pois, deixai-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Aí vem o 11, preste atenção, é o destaque do que nós vamos falar. Moisés se posicionando diante de Deus. Deus queria fulminar o povo de Israel, e a partir de Moisés iniciar uma nova semente, uma nova nação. Mas aí nós vemos o posicionamento de um homem de Deus, de um coração pastoral, de alguém que é um intercessor, a partir do versículo 11 de Êxodo 32. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder, grande fortaleza e poderosa mão? Uma pergunta, né? Aqui um diálogo entre Moisés e Deus. Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo 13: Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Vou repetir no 14: Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. Então vemos aqui claramente um homem poderia se dar bem nessa situação, no sentido que a partir dele uma nova nação surgiria. Deus irado com aquela situação, o povo de Israel, Moisés tinha subido do monte para receber o decálogo, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, mas quando ele desce, ele encontra o povo se corrompendo, se extraviando, pegando os ouros que eles haviam recebido, os tesouros do Egito, e transformando aqueles tesouros num bezerro de ouro, idolatrando, se corrompendo, prevaricando contra o Senhor ali, daquela forma terrível, horrenda. E aí Deus fica furioso, irado, querendo consumir e destruir toda aquela nação, e deixar apenas Moisés e a sua família, e a partir dela começar ali uma nova semente, uma nova nação. Só que Moisés, com aquele coração lindo, intercessor, coração amoroso, gracioso, paternal, ele fala: Senhor, não faça isso. O que os egípcios vão dizer de você? O que seria das tuas promessas, as promessas que o Senhor deu lá atrás para os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó? É como que se ele no diálogo ali estivesse lembrando, não que Deus se esqueça de alguma coisa, mas naquele diálogo ele estivesse clamando a Deus pelas suas misericórdias, suas compaixões, trazendo novamente à tona as promessas que Deus havia se referido lá atrás, né, mencionado lá atrás aos patriarcas, aos pais de Israel. E a Bíblia diz no versículo 14 que Deus se arrependeu daquilo que ele havia falado para Moisés, e não destruiu, obviamente, o povo de Israel. Ficou furioso, mas conteve a sua ira. Aqui nós vemos um Deus longânimo, com longo ânimo, um Deus com pavio longo, um Deus paciente,
um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, e é com essa ênfase que nós vamos pregar hoje para vocês. Vamos falar sobre intercessão, demonstrar princípios de intercessão na vida de alguns relevantes modelos da história bíblica e ensinar para mim e para você como interagir com o Espírito Santo na intercessão e apontar as recompensas desse ministério. É o que nós vamos falar ao longo desse estudo que vamos iniciar hoje, em nome de Jesus. Então vamos ver o nosso tema hoje, a nossa capinha, pode colocar lá para nós, é os intercessores da história bíblica. Fala comigo, intercessores da história bíblica. E vamos estudar então sobre essa riqueza, a importância do ministério de intercessão, de oração, de ações de graça, de súplica e de batalha espiritual, como nós enfatizamos no nosso último encontro na escola bíblica. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, encontramos muitos homens, muitos heróis da fé que foram especiais no plano de Deus, como Jesus, já mencionamos ele, o modelo de Jesus de intercessão, de oração. Já mencionamos também Abraão como uma das referências e modelo, que mudaram a sorte das suas gerações, que entraram para a história dos grandes personagens da Bíblia Sagrada, e toda essa mudança aconteceu através da sua vida de intimidade com Deus, sua vida de oração, sua vida de intercessão. Então vamos lembrar desses principais exemplos, adentrando agora, como nós lemos em Êxodo 32, na vida de Moisés. Fala comigo, Moisés, o homem que pôs a sua vida em jogo. Nós vemos aqui, Deus está virado. Quando Moisés vai dialogar com Deus, Deus podia ter fulminado também Moisés. Sim ou não, gente? Quem contém a ira do Senhor? Só Ele mesmo. Então nós vemos aqui Moisés nesse diálogo com Deus, ao mesmo tempo que ele está expressando o seu coração de intercessor, seu coração pastoral, seu coração maravilhoso. Vemos também que Moisés colocou em jogo, em risco, a sua própria vida nesse diálogo com Deus. É um homem que pôs a vida em jogo. Moisés foi um intercessor muito especial, porque o seu coração de pastor o fez amar intensamente o povo de Israel. Só alguém que ama, gente, de verdade, pode se tornar um intercessor. Fala comigo, só quem ama se torna um intercessor. E a grande pergunta, e foi o nosso último destaque semana passada: será que você tem amado os seus? Será que você tem amado aqueles que estão lá fora perdidos? Será que você tem amado os seus colegas de trabalho, as pessoas que estão próximas de você? Será que você tem amado as pessoas que você tem contato e colocado elas em oração e intercessão diante do Senhor? Nós temos falado, 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, o Deus desse mundo tenebroso, ele tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, todo ímpio, toda pessoa que ainda não tem um compromisso, uma aliança com Deus, está debaixo de uma cegueira espiritual. E como é que a gente arranca essas escamas? Como é que a gente tira essa cegueira espiritual da mente e do coração das pessoas? Através da oração, gente. Através da súplica, que é aquele clamor desesperado. Através da intercessão, que é quando você ora a Deus em favor de outra pessoa. Eu tenho ensinado, oração é um diálogo com Deus, é um bate-papo, é uma comunhão com o Senhor. A intercessão é quando você apresenta outros, pessoas diante de Deus em oração. E a batalha espiritual é quando você também apresenta pessoas e circunstâncias diante do Senhor, mas depois você se posiciona em fé e dá comandos no mundo espiritual contra demônios que têm se levantado contra você, contra outros, contra circunstâncias, contra situações, estados, cidades, nações e etc. Fala comigo, súplica, oração, intercessão, batalha espiritual e ações de graça. São os princípios que nós temos ensinado aqui para vocês. Ações de graça é quando você está louvando, adorando a Deus, agradecendo a Deus na sua oração. São ações de graça
São agradecimentos diante do Senhor, seja da forma poética, seja através da dança, seja através da adoração, seja através da oração. Ações de graça. Será que nós temos dado ações de graça? Será que temos batalhado espiritualmente? Será que temos intercedido em favor de outros? Será que temos suplicado desesperadamente diante do Senhor, não apenas em situações de emergência, mas em favor de outras pessoas? Temos orado, somos homens, somos mulheres de oração. Vemos aqui que o coração de pastor de Moisés fez amar intensamente, de forma intencional e intensamente o povo de Israel. Em muitas ocasiões, Moisés, se apresentou como um anteparo, como uma espécie de sacerdote, mediador ali diante de Deus, rogando por sua geração. E esse episódio revela bem isso. Ainda que se tratasse de um povo rebelde, um povo que havia se extraviado, um povo que havia idolatrado contra Deus com esse bezerro de ouro, a Bíblia diz que o Senhor, olha só, Salmo 106, 23, tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. E é interessante, irmãos, que não tem só esse episódio. São vários episódios de murmuração do povo de Israel, onde Deus queria fulminar eles. Se você ler o Antigo Testamento, o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, vocês vão ver que não é só nesse episódio que Moisés tem que intervir, tem que mediar, tem que ser um sacerdote, um intercessor em favor do povo de Israel. Interceder em favor do seu povo. Mas olha só o que diz o Salmo 106, 23, como eu falei: tê-los-ia exterminado o Senhor, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedido que sua cólera os destruísse. Se Moisés não tivesse intercedido, o povo de Israel teria sido consumido, exterminado, eliminado. É o que a Bíblia diz aqui no Salmo 106, versículo 23. E se a Bíblia diz, é porque era. Tudo que a palavra de Deus diz é a verdade. Amém? Fala comigo. Fé é crer que tudo que a palavra diz é a verdade, e que Deus agirá conforme a sua verdade. Então, aqui nesse trecho de Êxodo 32, de 7 a 14, vemos nitidamente as qualidades de intercessor em ação, que nós vamos falar hoje. As qualidades de intercessor em ação, através da vida de Moisés. Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, a lei mosaica, também conhecido como Decálogo, ou as principais 10 leis da Torá, que é a lei de Deus. Torá em hebraico, lei divina, lei de Jeová, lei do Senhor. E é interessante que ele estava recebendo as tábuas dessa lei, quando o Senhor lhe disse: vai e desce, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. É como se Deus estivesse falando: tá vendo, Moisés? Olha aí o teu povo. Desce lá que o negócio está pegando. Desce lá que eles estão se extraviando, estão se corrompendo. Deus mandou Moisés descer. E é interessante isso. Lá ao pé do monte, Arão comandava uma festa idólatra ao redor de um bezerro de ouro, e a ira de Deus se acendeu severamente, a tal ponto que ele propôs: tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz, e agora, pois, deixai-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Consumir, fala do quê? Matar, aniquilar, destruir. Eu os consuma, e de ti, Moisés, farei uma grande nação. Muita gente nessa proposta divina, o que falaria? Os legalistas, né? Os fariseus, aqueles que se acham santarrões, o que falaria numa situação dessa? Não, Senhor, vai, detona mesmo esses ímpios,
detona mesmo esses idólatras, vai, descarrega a tua ira e a partir de mim começa. Muitos falariam isso, sim ou não, gente? Imagina Deus fazendo essa proposta hoje, no meio da igreja do Senhor. Muitos vibrariam com isso e não interceriam em favor dos seus irmãos. Será que nós seríamos como eles ou seríamos como Moisés? Como é que você reagiria nessa situação? É o que nós estamos meditando aqui juntos hoje. O Senhor realmente estava bravo com o pecado de Israel, pelo que propôs exterminar aquela geração e começar tudo de novo a partir de Moisés. Tudo de novo a partir de Moisés. E uma pergunta, gente: Deus poderia fazer isso? Sim ou não? Claro, Deus é soberano. Um dos princípios de dizer que Deus é todo poderoso é que Deus faz o que lhe apraz. A soberania de Deus diz que Deus tem governo sobre tudo, sobre todos, sobre todas as circunstâncias. Ele faz o que lhe apraz. Ele poderia fazer isso. Está aqui. Mas aí que se manifesta, gente, o caráter e a ação de um intercessor. Fala comigo: o caráter e a ação de um intercessor. Irmãos, a grande pergunta é isso: será que nós temos um caráter de intercessor? Será que nós temos um caráter e uma ação de intercessor, assim como foi Moisés? Como é que a gente tem lidado com aqueles que não conhecem a Jesus? Como é que a gente tem lidado com aqueles irmãozinhos que dão trabalho? Como é que a gente tem lidado com aqueles que têm tropeçado? Como é que nós temos lidado com aqueles que precisam da nossa ajuda, das nossas orações? Primeiro lugar, primeiro destaque que eu quero dar para vocês: Deus se sente impedido por um homem. Fala comigo: Deus se sente impedido por um homem. Olha o poder da oração, gente. Olha o poder da intercessão. Olha as palavras do Senhor: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor. Parece que Deus estava pedindo permissão a Moisés, mas na verdade, é claro que não. Como eu falei, Deus é soberano. Mas nós vemos aqui a presença e postura daquele homem, que aquele homem tinha diante de Deus. A postura e a presença de Moisés constrangiu aqui o Senhor a não dar vazão à sua ira. Algo em Moisés chamou a atenção do Senhor, algo em Moisés refreou a ira do Senhor. É nesse sentido que nós estamos falando assim, aqui. E é assim com todo verdadeiro e profundo intercessor, gente. Você pode refrear a ira do Senhor, você pode refrear o mal que se propaga num determinado lugar, você pode refrear e mudar a história de pessoas através da intercessão. Amém? É assim com todo verdadeiro e profundo intercessor. A semelhança do que fez com Abraão, Deus se sentiu atraído a considerá-lo nas situações de crise que o envolveram. Claro que no caso de Abraão estava pedindo em favor de Sodoma e Gomorra, e pedindo principalmente com o objetivo de frear a ira de Deus, no sentido de proteger seu sobrinho Ló e a sua família, 4 pessoas: Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Aí ele começou com 50 justos, 45, 20, 15, 10, e não tinha nem 10 justos. Se lembra? Que a gente já estudou junto? Está à disposição lá na internet se você não assistiu essa ministração. Para no final Deus falou: não, só vou poupar esses 4. Eu estou mandando meus anjos, os meus enviados, para alertá-los a sair daquela cidade, mas eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Porque nem 10 justos nós tínhamos naquela cidade. E não havia naquela cidade. E muitos especialistas dizem que hoje o Mar Morto lá em Israel é onde era antigamente Sodoma e Gomorra, onde caiu fogo do céu, saraiva, que é pedras incandescentes com fogo
destruindo as duas cidades debaixo da ira e da cólera do Senhor sobre aquelas cidades. Olha que coisa linda, gente. Um intercessor pode refrear a ira de Deus sobre situações, pessoas, cidades e nações. Amém? Será que a nossa vida de oração consegue mover de alguma maneira a mão do Senhor em favor de pessoas, em favor de circunstâncias, em favor da nossa cidade? Será que nós temos orado pela nossa cidade, gente? Clamado a Deus pela nossa cidade? Você consegue imaginar quanto pecado é produzido nessa cidade diariamente? Hein? Você consegue imaginar? Quanto e quanto pecado, quantas pessoas produzem quebra da lei de Deus, atraem maldições e coisas terríveis sobre si e sobre a nossa cidade e região? Por isso o povo de Deus precisa se levantar em oração. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala: Senhor, conta comigo no teu exército de oração. Fala comigo: Senhor, conta comigo no teu exército de intercessores. Fala comigo: Senhor, conta comigo no teu exército de guerreiros espirituais. Será que temos sido homens e mulheres de oração? Será que o Senhor tem encontrado em nós um coração como o de Moisés, um coração capaz de colocar a sua vida em risco em favor de outras pessoas? Quanto e quanto pecado é produzido na nossa cidade? Será que eu e você temos clamado pela misericórdia de Deus, pelas compaixões de Deus, para que o Espírito Santo seja derramado sobre toda a nossa cidade, para que o conhecimento de Deus seja derramado na nossa cidade, para que o Evangelho se expanda, para que a igreja cresça? Hein? Outro ponto importante, princípio para nós aprendermos, é que o bom intercessor busca a glória do Senhor e não a sua própria. Fala comigo: o bom, vamos lá, bem alto, o bom intercessor busca a glória do Senhor e não a sua própria glória. Será que você tem vivido para a glória de Deus ou para a glória do eu? Só existe dois tipos de glória, gente. Ou você vive para a glória de Deus, ou você vive para a glória do eu. São aquelas pessoas soberbas, arrogantes, se acham melhor do que os outros, sabe? A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Deus só pode exaltar quem se humilha. O autoesvaziamento, a palavra no original, Filipenses 2,5, é kenosis. Autoesvaziamento, uma pessoa que se predispõe a se quebrantar, se humilhar diante de Deus, gente. Ninguém aqui quer humilhação, sim ou não, gente? Mas existem humilhações que são de Deus. É a ação divina de nos humilhar, de nos quebrantar diante dele. A Bíblia diz que é Deus quem efetua o querer e o realizar. Então eu preciso querer me humilhar, querer me quebrantar. É Deus quem produz isso em mim, é Ele quem realiza, na medida em que eu me rendo a Ele. Humilhação diante de Deus é bom. E às vezes Deus usa pessoas, processos e situações para nos quebrantar. Será que você respeita os processos de Deus? Será que você entende que Deus usa situações para nos quebrar? Sim ou não, irmãos? Sim. Deus usa situações, Deus usa pessoas, Deus usa circunstâncias para nos quebrantar, para que busquemos a glória do Senhor e não a nossa própria. A proposta de Deus era destruir o povo e elevar Moisés, começando a partir dele uma nova geração, uma proposta tentadora, como eu falei. Moisés, porém, não viu assim. Antes ele argumentou: que hão de dizer os egípcios quando souberem que destruísse o teu povo? Perceba que ele está preocupado com a reputação de Deus e não com a sua própria exaltação. Sim ou não, gente? Sim.
Ele não está preocupado com si. Ele está preocupado com a reputação de o que os egípcios vão dizer de você. O que os outros povos e nações vão dizer das promessas que o Senhor fez lá atrás. Ele está preocupado com a glória de Deus. Irmão, será que eu e você temos nos preocupado com a glória de Deus? Será que temos honrado o Senhor com a nossa vida, com a nossa família, com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos? Temos honrado, temos glorificado a Deus? Temos realmente nos preocupado em exaltar a Deus ou a nós próprios? O nosso eu. A glória vai para o eu ou vai a glória para Deus? É a grande perguntinha aqui. Por isso no verso 12 aqui de Gênesis 32, ele insta Deus para que Deus se arrependa do mal que intentava fazer contra o povo. É claro que aqui é uma figura de linguagem que quer dizer: Senhor, mude de ideia. Eis aqui a marca de um grande intercessor. Ele não é um oportunista, nem um interesseiro, mas alguém que busca ver revelada a glória de Deus. Fala comigo, ele não é um oportunista, ele não é um interesseiro, mas ele é alguém que busca ver revelado a glória de Deus. Esse é o problema de muitos falsos profetas, gente. Tem muito profeta que às vezes até tem um dom de Deus, até tem uma percepção espiritual, discernimento, né? Às vezes é um homem de oração, uma mulher de oração, de intercessão, mas aí começa a usar o seu dom, o seu talento para ser oportunista, extorquir as pessoas, exigir presente das pessoas, exigir honraria. Aí eu te pergunto, essa pessoa, ele está promovendo a glória de Deus ou a glória do eu? Tem gente que usa o seu dom para manipular os outros, para ficar manipulando, e pega essas pessoas vulneráveis emocionalmente, são presas fáceis. Nós vemos hoje, principalmente nesse movimento de coach aí no Brasil, para lá e para cá, muitas pessoas que não cuidam nem da sua vida já é uma tragédia, já são um poço de soberba, de arrogância, de maus exemplos, fala palavrão, um monte de coisa, e quer pastorear, cuidar de gente. Oportunistas, interesseiros, manipuladores, mas não pessoas que buscam a glória de Deus. O nosso alvo é buscar a glória de Deus, amém? É claro que também nesse segmento tem pessoas sérias, não estou generalizando, tá, irmãos? Amém? Tem pessoas maravilhosas, como também na igreja tem pessoas boas, pessoas ruins, né? Pessoas que com bem intencionadas, mal intencionadas, é um extrato da sociedade, então tem todo tipo de gente. Nós nunca podemos generalizar, mas tem pessoas que se aproveitam dos seus dons, dos seus talentos, seja o dom da palavra, seja o dom de profecia, seja o dom de milagres, e usa esses dons para a glória do eu. E os dons são irrevogáveis, Deus derrama, Deus dá, e vai te responsabilizar daquilo que você fez com o dom. Se foi para a glória de Deus ou para a glória do eu. Se for para a glória de Deus, vai virar ouro, prata e pedras preciosas no tribunal de Cristo. Mas se for para a glória do eu, vai virar palha, feno e madeira, serão consumidas pelo fogo e não vai ter recompensa nenhuma. Você está me entendendo? O que você tem feito com o dom que Deus tem te dado? Você tem sido oportunista? Você tem sido um interesseiro? Você tem sido, um manipulador? Ou você é alguém que busca ver revelada a glória de Deus? Nós vemos aqui Moisés como um exemplo de integridade, exemplo de credibilidade, exemplo de alguém que buscava a glória de Deus, exemplo de alguém que se derramou na presença do Senhor, dialogou em favor do seu povo, para que o povo não fosse fulminado, para que Deus se arrependesse do mal, daquele momento de ira e cólera diante do povo que havia se extraviado. Fala comigo, o bom intercessor busca a glória do Senhor e não a sua própria.
Segundo princípio, terceiro aqui que nós aprendemos, o bom intercessor se baseia nas promessas de Deus. O bom intercessor, ele tem a palavra como fundamento da vida dele, e ele se baseia nas promessas de Deus. Foi o que nós vemos aqui Moisés argumentando com o Senhor. Moisés se arma daquilo que Deus dissera aos patriarcas lá atrás, ou seja, da palavra liberada pelo próprio Deus. Olha o que diz o versículo 13: lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaque, de Israel, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. O que ele se lembra? Ele se baseia nas promessas de Deus. Fala comigo: basear-se nas promessas de Deus. Às vezes você está precisando de um milagre, de uma bênção de Deus, de uma circunstância mudada na sua vida, quer sair de uma situação que você entrou, se baseie nas promessas de Deus. As promessas de Deus é o nosso fundamento, é o fundamento da nossa oração, é o fundamento da nossa intercessão. Quanto mais você orar a palavra de Deus, é óbvio que Deus vai fazer conforme Ele disse na sua palavra. Amém? Você tem um membro da tua família que ainda não é crente, Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Teus filhos ainda não são crentes, começa a declarar: meus filhos serão poderosos sobre a terra, é o que diz o Salmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se aproprie das promessas de Deus, meu irmão, no momento da tua intercessão. Eis aqui uma grande qualidade de um intercessor: ele se aferra, ele se apega às promessas de Deus, e por elas obtém êxito no seu clamor. Ele sabe que Deus não pode mentir, é o que diz número 23, 19, que ele vela pela sua palavra para cumprir, é o que diz Jeremias 1:12. Por isso ele apresenta as promessas de Deus como argumento para constranger o Senhor a abençoar o objeto da sua intercessão. Olha que coisa linda, gente. Fala comigo: Deus vela sob a sua palavra, e Deus não pode mentir. Lá em Tiago a Bíblia também diz que Deus, ele é imutável, ele não tem sombra de variação, ele é imutável quanto ao seu caráter. Ele não pode uma hora ser bom, outra hora ser mal. Ele não pode ser verdadeiro e outra hora ser falso, mentiroso, não. Deus é imutável quanto ao seu caráter. Nós ficamos meses aqui estudando sobre os atributos de Deus. Deus é perfeito com relação aos seus atributos, ao seu caráter, as facetas do caráter de Deus. Deus é imutável, gente. Amém? Apresente como argumento promessas do Senhor, a fim de constranger o Senhor a abençoar o objeto da sua intercessão. A grande pergunta é: quem são os objetos da sua intercessão? Quem são as pessoas que você tem orado? Será que você tem uma listinha de oração? Nós temos feito isso nas células. Quem precisa de oração aqui e tal? Aí uma das pessoas anota, se escreve e depois coloca no grupo da célula. Isso é legal para fazer. Toda célula tem a sua listinha de oração. Nós oramos sempre no final da célula, perguntamos se alguém precisa de oração, unção com óleo, algum milagre, alguma bênção, mas temos uma listinha de oração, e uma vez por semana a gente vai lembrando ali durante a semana, para nós da célula estarmos orando por aquela situação. Eu pego isso também, porque eu estou em todas as células, coloco para o grupo de intercessão, e as irmãs e irmãos maravilhosos que estão intercedendo conosco toda terça-feira e quinta-feira, estão orando pelas suas necessidades. Quem é que está na tua listinha de oração? Será que você tem um caderninho com Deus? Será que você tem anotado pessoas, circunstâncias, situações e apresentado diante de Deus? E quando vai clamar ao Senhor, orar a Deus, tenha se baseado nas promessas de Deus para constranger o Senhor a abençoar o objeto da sua intercessão? Quarto pontinho que nós aprendemos: o bom intercessor se envolve completamente com sua causa. Vamos falar junto? O bom intercessor se envolve completamente com a sua causa.
O que nós estamos falando aqui, gente? Não basta apenas orar. Você tem que orar e ao mesmo tempo se ligar de coração com aquela situação. Tem muita gente que ora, esquece e não ora mais. A oração ela precisa ser fervorosa, a oração ela precisa ser perseverante, ela precisa ser ousada, e ela precisa ter uma ligação com aquela causa. Deus sabe se você está orando só de boca para fora, só para aparecer para os outros, ou você está orando de coração, gente. A oração, para ter valor nas suas palavras, Deus precisa encontrar antes das suas palavras um coração. Amém? Um coração que se sensibiliza, um coração movido de compaixão, um coração que compreende aquela necessidade e se envolve completamente com a sua causa. A causa do outro também é minha causa. A carga do outro eu também vou ajudar a carregar. Levai as cargas uns dos outros, diz Gálatas. Se lembram disso? E assim cumprireis a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? É a lei do amor. Quando você leva a carga das pessoas, né, a sobrecarga do outro, aquilo que ele não está dando conta de carregar sozinho, você compartilha essa carga em oração. O que acontece? Você está praticando o amor. Você está se ligando com aquela causa e com aquela pessoa e com aquela situação. O intercessor eficaz não é simplesmente alguém que fala diante de Deus, mas alguém que se envolve por inteiro na causa que tem nas suas mãos. Será que temos nos envolvido, gente, nas causas do Senhor? Ou só nos preocupamos com a nossa causa, com os nossos interesses, com o nosso umbigo, com as nossas coisas? É interessante que depois de ter estabelecido severa disciplina no meio do povo, pela idolatria que havia cometido, Moisés sobe novamente à presença do Senhor para fazer propiciação pelo pecado, oferecer um sacrifício de novo diante do Senhor, e chega ao extremo da ousadia e abnegação ao dizer: ora, o povo cometeu grande pecado, ao fazer para si deuses de ouro. Agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Olha só, olha a ousadia de Moisés. Moisés fala: Senhor, ou perdoa o pecado desse povo. Ele ofereceu um sacrifício, um holocausto diante do Senhor, e na sua oração ousada, ele falou: Senhor, perdoa o pecado desse povo, que acabou de idolatrar com um bezerro de ouro. Senhor, perdoa, tenha misericórdia, Senhor, lava com o teu sangue, é claro, simbolicamente aqui, do teu Filho Jesus, o Cordeiro que viria tirar o pecado do mundo. Ou risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Olha que coisa tremenda, ele coloca a vida dele em risco. Sim ou não, gente? Sim. Senhor, ou perdoa esse povo, ou então risca o meu nome no livro da vida, em outras palavras. Será que nós teríamos essa ousadia dessa oração? É até uma oração perigosa, tá, gente? Sim ou não, gente? Sim. Nós vemos Paulo também fazendo isso. Senhor, quisera eu fosse anátema, maldito, amaldiçoado, banido da tua presença, se eu pudesse salvar o meu povo Israel. Se eu pudesse salvar os descendentes de Abraão, a minha nação, se eu pudesse oferecer a minha alma, a minha vida, o meu lugar no céu, em favor do meu povo, eu faria isso, diz Paulo. A mesma atitude ousada de Moisés lá atrás. Com quem que vocês acham que Paulo aprendeu? Eu acho que com Moisés. Sim ou não? Sim. Senhor, se eu pudesse ser anátema, maldito, banido da tua presença, da tua glória, se eu pudesse oferecer a minha vida, a minha salvação, a minha vida eterna em favor da salvação dos meus compatriotas, é esse termo que ele usa. Senhor, eu ofereceria. Será que você seria capaz de oferecer a tua vida,
em favor de outras pessoas? O que a Bíblia diz? O verdadeiro amigo é capaz de dar a vida pelo outro amigo. Você quer saber se uma pessoa realmente é teu amigo? É alguém que seria capaz de dar a vida no seu lugar. Será que a gente tem esse nível de amizade? Será que pessoas estariam dispostas a dar a vida pela nossa vida? Será que a gente tem criado esse tipo de afeto, esse tipo de relacionamento profundo e íntimo com pessoas, de tal maneira que outros seriam capazes de dar a vida no meu lugar, e que eu seria capaz de dar a minha vida em lugar de outras pessoas? É esse nível de aliança, de compromisso, de irmandade e de fraternidade que nós temos que gerar aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Será que estamos dispostos a sermos ousados, assim como foi Paulo, assim como foi Moisés? Que profunda compaixão nós vemos na vida de Moisés. Que lindo coração pastoral nós vemos na vida de Moisés. Esse homem chega a abrir mão do direito de continuar vivo. E esse é o provável sentido das suas palavras, se isso fosse necessário para ver aquele povo perdoado. Para ver aquele povo perdoado. Será que você tem orado pelo povo de Deus? Será que você tem orado por essa igreja? Será que você tem orado pelos seus líderes espirituais? Será que você tem orado pelos seus familiares, entes queridos? Será que você tem orado dessa maneira, com essa profunda compaixão? O bom intercessor se envolve completamente com a sua causa. Não é meia boca, não é mais ou menos, é com todo o coração. Amém? Será que você tem chorado pelos seus? Clamado a Deus pelos seus? Ou você só fica criticando, murmurando, reclamando, julgando, né? Apontando o dedo? Isso é fácil, gente. Agora eu quero ver dobrar o joelho, orar, clamar, invocar Deus, pedir em favor daquela pessoa. E é por aí que nós vamos terminar. Amém? Quem aprendeu com Moisés aqui? Vamos só repetir para que você relembre. Moisés foi colocado aqui como um intercessor dentro da história bíblica. Moisés como um homem que pôs a vida em jogo. Fala comigo, Moisés foi um homem que pôs a vida em jogo. Em primeiro lugar, nós aprendemos que Deus se sente impedido por um homem. Que homem foi esse? Moisés. Impedido. Deus queria fulminar. Deus queria destruir aquela nação que havia se corrompido e idolatrado. Mas um homem impediu a ira e a cólera de Deus nesse episódio. Em segundo lugar, aprendemos que o bom intercessor busca a glória do Senhor e não a sua. Ele não é oportunista, ele não é interesseiro, mas alguém que busca revelada a glória de Deus na sua vida e no seu coração. Em terceiro lugar, aprendemos que o bom intercessor se baseia nas promessas de Deus. A base da oração dele é a palavra de Deus. Ele se agarra nas promessas de Deus e obviamente ele sabe que Deus não é mentiroso. Deus vela sobre a sua palavra e Deus agirá conforme a sua palavra. E em quarto e último lugar, o bom intercessor se envolve completamente com a sua causa. Amém? Moisés teve a ousadia e a coragem de oferecer a própria vida no lugar do seu povo em oração e intercessão. E quando Deus viu esse coração lindo de Moisés, o que Deus fez? Deus desistiu do povo, gente? Não. Deus destruiu e fulminou o povo? Aniquilou? Não. Deus exerceu sua graça, sua misericórdia e perdoou o povo por causa do coração de Moisés. Amém, gente? Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Não desista dos seus em oração, gente.
Não desista dos seus em oração. Amém? Eu também estou nessa fase também, orando em favor dos meus filhos, que eles tenham suas próprias experiências com o Senhor, não uma experiência religiosa, não uma experiência com o Deus do pai deles, não, no sentido de que, por tabela, não, que cada um deles, a Giovana, o Emanuel e o Miguel, tenha a sua própria experiência com o Senhor, conheça o Deus, não do pai deles, mas o Deus deles. Deus não tem neto, gente. Deus só tem filhos. Amém? Cada um dos nossos filhos precisa ter a sua própria experiência com o Senhor. E o que faz a diferença nisso? O nosso bom exemplo em casa. Segundo lugar, os nossos conselhos espirituais e princípios ensinados. E terceiro lugar, as nossas orações e intercessão. Meus pais têm 50 anos de crente, gente. 50 anos de crente. 48 só de casado. Desde o início desses 50 anos, dobrando o joelho e orando em favor dos seus filhos e dos seus 11 netos agora. São 22 pessoas que eles oram diariamente, todos os dias. Amém? Desde os 7 anos, colocou nós de joelho, orando pelas nossas esposas, orando pelas nossas famílias. Vocês acham que Deus não vai orar? Não vai ouvir uma oração dessa? Sim ou não? É claro que existe a nossa responsabilidade como filhos, né? Cada um dos netos, cada um é livre para fazer suas próprias escolhas, mas a oração, a intercessão faz toda a diferença na vida de uma família. Não desista dos seus. Não desista dos lá de fora. Não desista daqueles que estão necessitados e precisam da sua oração. Se levante em Deus como intercessor. Amém? Tenha o coração de Abraão, tenha o coração de Jesus, que era movido por compaixão, e tenha um coração ousado de Moisés. Alguém que procurou a glória de Deus e não a glória do próprio eu. Vamos nos colocar de pé diante do Senhor. Aleluia, Pai. Nós, Senhor, estamos aqui na Tua presença gloriosa. Ó Deus, te louvamos. Hoje é um dia importantíssimo na cristandade, o dia da ressurreição. Temos falado bastante sobre esse assunto nesta igreja, glória a Deus. E hoje continuamos, ó Deus, falando da intercessão, Pai. Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é aquele que ressuscitou e venceu, Pai. E é nele, no poder do Cristo ressurreto, que estamos aqui, ó Deus, orando em favor dos nossos filhos e filhas, dos nossos cônjuges, das nossas famílias, dos nossos pais, dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo, daqueles, ó Deus, que estão lá fora, Pai, que ainda não te conhecem, daqueles que às vezes estão fracos espiritualmente, manquejando, enfraquecidos, ó Deus, fortalece os caídos, cura os enfermos, restaura o teu povo, Pai, e em nome de Jesus, estabelece salvação, vida eterna, restauração no meio do teu povo, nas nossas casas, nas nossas famílias. Pai, dá-nos um coração de Moisés, dá-nos o coração de Abraão, dá-nos o coração de Elias e de Daniel, que nós vamos falar aqui também. Senhor, dá-nos um coração de intercessor. Dá-nos um coração conectado com o teu coração. Quanto mais nós orarmos pelas pessoas, mais o Senhor vem e cuida das nossas coisas. Quanto mais oramos em favor de outros, mais o Senhor se alegra, porque estamos partilhando da causa do Senhor e do teu coração em favor de outras pessoas. Pai, ajuda-nos a sermos intercessores, pessoas que apresentam Deus diante das pessoas, mas também apresentam as pessoas diante de Deus. Senhor, é esse tipo de gente que nós queremos ser, gente de oração, gente de súplica, gente de ações de graça, gente de batalha espiritual, gente de intercessão e oração diante de Deus. Senhor, tudo que o Senhor fez na tua história, na história da igreja, foi através da oração do teu povo. Pai, levanta um povo de oração neste lugar, que nos ajude a carregar a tua presença, Senhor, através
da oração dos teus filhos e do teu povo, Pai. Ajuda-nos a partilharmos do teu coração e a partilharmos o teu coração com as pessoas, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, neste lugar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma canção e logo em seguida iremos fazer a oração sacerdotal, despedimos uns aos outros. Vamos lá. Aleluia, Deus, cremos, Pai. Aleluia, levante as mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai bendito. Que o Senhor te lave com seu sangue precioso, te purifique, te fazendo mais alvo do que a neve. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre você. A bênção do Deus Altíssimo, a vitória do Senhor, o triunfo pela cruz, e que você viva no poder do Cristo ressurreto. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Quem recebe, diga amém. Fala, eu serei uma pessoa de oração, serei um intercessor em favor dos meus. Fala comigo, eu tomo posse da minha herança de filho, a minha herança espiritual, de todas as bênçãos de Deus, do poder do Cristo ressurreto. Eu serei um crente de oração, um crente de intercessão e um crente de batalha espiritual. Em o nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço nessa pessoa linda, maravilhosa que